As outras unidades que estavam em greve, Avaré, São Roque, você quer dar informação de São Roque? Patrick. Por enquanto só de São Roque, né, Patrick? Depois você fala da plena, tá? Boa tarde. Bom, eu estive a semana passada em Brasília e não acompanhei muito a rotina em São Roque. Mas o que eu posso informar é que desde a semana retrasada, muitos docentes já haviam voltado às atividades e os administrativos, na verdade, não tinham nem parado. Então, a greve teve um seu auge ali com 80% de adesão, mas rapidamente, coisa de 2 semanas, a grande maioria dos docentes já estavam voltando à sala de aula. E houve muita pressão por parte das coordenações, da direção, mas naquela situação assim bem velada, sabe, bem nas entrelinhas, a pressão estava bem assim colocada claramente. E eu mesmo, pelas minhas contas, de 35 docentes que tem lá, acho que no máximo 5 ainda estão paralisados. Informes de Cubatão. Alguém, por favor, venha para dar o informe de Cubatão. Aldemir. Uma boa tarde a todos. Bom, em Cubatão a situação continua da mesma forma, tá? Nós temos lá 75 docentes, 3 estão dando aula, tá? Técnicos, nós temos 1/3 parados, continuamos com esse terço, tá? No comando de greve, nós fizemos até a conta, né? Então, nós temos lá cerca de 20 técnicos parados, 12 atuam no comando de greve. Então, todo dia nós nos reunimos, né? E estamos lá e sempre buscando alguma, assim, né? Como a gente vai fazer para poder manter a greve. Ontem nós tivemos uma reunião dos pais, né, foi convocada pela direção e convidaram o comando de greve esteve presente e informamos, né, que a greve continua, porque foi uma deliberação da última plenária e da nossa Assembleia também aqui em São Paulo. Que mais? Nós estamos também tentando, né, quer dizer, um projeto nosso, organizar uma manifestação grande aqui em São Paulo, tá? Estamos acertados, né? Com Salto, por isso que eu acho que continua, e Sertãozinho, tá? E também convido, né, ao pessoal aqui do Campo São Paulo para que participem na próxima Assembleia, na terça-feira que vem, tá? Nós estaremos fazendo uma manifestação, como já foi feita ali na Avenida Cruzeiro do Sul. Então, nós convidamos, né, vocês também a participarem. Bom, eu acho que só o pessoal do Cubatão lembra de alguma coisa a mais? Acho que é só isso, tá? Então, lá em Cubatão, reforça a informação. Então, nós estamos formatando ainda, entendeu? Estamos acertando com o Sertãozinho. Como nós temos assembleia, né? A nossa ideia seria de fazer essa manifestação no horário onde os helicópteros estivessem voando, né? Então, eu acredito umas 4 ou 5 horas da tarde. Porque também fizer de manhã ou no horário de almoço, acho que talvez não tenha não apareça tanto, é isso. E que mais? Bom, é só isso, reforçando. Continuamos parados, tá? O movimento é forte. É lógico que a gente tem recebido, né, aquelas informações contrárias, aquelas coisas que são para tirar o nosso estímulo, mas a gente tem mantido, tá? O povo parado. Bom, então é isso, tá? Obrigado. Agora eu vou ler aqui, para não errar. Encaminhamento de documentos. Né? Solicitamos ao presidente do Conselho Superior, professor Arnaldo Augusto Siqueira Borges, que encaminhe os seguintes documentos aos membros do Conselho Superior. Exposição de motivos com solicitação de inclusão em pauta de reunião do Conselho Superior e cópia da proposta de resolução de atividade docente. Né? Isso aqui é feito pelo comando de greve. O número do protocolo está aí, Não, o protocolo nem preciso ler. Então é feita a exposição de motivos, certo, porque nós estamos pedindo essa rediscussão da resolução 270, basicamente o que foi pedido, o que está sendo pedido é a revogação, certo, a substituição da resolução 270
pelo documento feito pela Comissão de Atividade Docente. É isso que ficou combinado na Assembleia passada. Tá? Então, o comando fez aqui a exposição de motivos. E colocou aqui o documento, que seria o documento da nossa comunidade. Tá? Não tem número o documento, obviamente, porque não se tornou a resolução. Tá? Mas qualquer pessoa da comissão que participou da comissão pode até verificar, tá? Para inclusive ter a certeza que foi o documento certo mandado para o presidente do Conselho Superior, que é o próprio reitor. Tá? Então, tem gente que já viu que uma reunião de conselho foi chamada para a semana que vem, tá? E nos tópicos, né, da reunião de conselho não está esse documento. Não está esse documento porque eles receberam hoje esse documento, tá? Com uma semana de antecedência. E eles publicaram a reunião ontem. Não há problema nenhum, porque o que mais acontece aqui, e eu com esses anos de conselho posso garantir isso, inclusive aconteceu daquela feita dos 45, 50 minutos, tá? É que a pauta do conselho seja modificada, né, com a inclusão de itens até alguns dias antes da reunião do conselho. A gente sempre diz dentro do conselho que seria importante que até uma semana antes da reunião tivéssemos todos os documentos necessários para a discussão. Então, como protocolamos hoje já para mandar hoje mesmo, certo? Temos dentro dessa semana. Né? Se eles mandarem hoje, nenhum conselheiro pode reclamar com relação àquilo que já foi decidido em conselho. E muitas vezes não é cumprido. Tá? Nesse ponto aqui, eu até vou pedir, se alguém quiser um esclarecimento, não tiver entendido, porque é um ponto de grande importância que foi tratado na Assembleia passada. Professora Diva. Esclarecimento, né? Boa tarde. Na fala do professor Eberval na semana passada, eu entendi que não era o caso de mandar outra vez aquela proposta de alteração na resolução, mas que ele teria aberto um espaço no Google Docs para que as pessoas mandassem as alterações. E que não é o caso de tirar uma e mandar cair a 270 e substituir por aquela feita pelo sindicato anteriormente. Que era o caso de, a que está valendo é essa, quais são as alterações que nós propomos nessa? Eu tinha entendido isso. Até que me reuni com o pessoal da matemática, fizemos algumas sugestões e encaminhamos para o professor Eberval naquele espaço que ele abriu no Google Docs. Eu tinha entendido isso. Com relação ao comando, professor Leonardo, o pessoal que participou do comando, procede que a minha impressão foi que nós estamos sim trazendo sugestões. Várias pessoas me mandaram sugestões, inclusive, viu, professora? Mas que nessa reunião do conselho, a proposta, tá, não seria dessas sugestões. A proposta, porque essa reunião é agora semana que vem, certo? Ou seria ou para revogar e colocar uma outra, ou para colocar a que já existia. Se o conselho preferir estudar, que é uma possibilidade, essa é uma possibilidade de conselho, tá? O conselho prefere estudar. Então, se for para estudar, que seja feita uma comissão de dentro do conselho, mais uma comissão formada, aí sim essas sugestões vão ser apresentadas. Foi o que eu entendi. Foi isso? Quer dizer, então nós temos algumas opções dentro do conselho. É bom porque isso vai ter um desdobramento na defesa, certo? Porque eu me lembro da primeira assembleia. Qual é a ideia? A ideia era a revogação da 270, tá? E eu me lembro, eu mesmo perdi essas votações, por isso que, né, eu quero que fique muito bem explicitado. Aí a minha pergunta foi, o que a gente vai colocar no lugar? Porque você não pode revogar e deixar sem documento. A Assembleia esclareceu que, né, já havia um documento
que esse documento seria o documento da comunidade, certo? Feito pela comissão. Isso foi a primeira assembleia. Na assembleia da semana passada, certo? Porque essa resolução continua sendo discutida, tá? E não só com base no documento que já existia, mas com base em novas sugestões, até porque o documento que já existia pode ser melhorado, tá? Os professores, o professor Eberval e mais alguns professores se pronunciaram, né? Colocaram aquele espaço no Google Docs, né? Então, o que nós temos? Né? No momento, nós temos um documento pronto. Né? Se o Conselho quiser negociar, a ideia é, né, não aceitar o documento que já existe prontinho, certo? Mas quiser negociar a 270 com base em alguns pontos, certo? Aí nós pediríamos um prazo, e dentro desse prazo pegaríamos todas essas sugestões, né? Novamente um processo de assembleia para tentar filtrar essas sugestões e dar uma única proposta, que aí não seria na reunião deste outubro, né? Deste dia 4 de outubro, mas seria numa reunião além. Gostaria agora da ajuda de todos, é isso? Está dentro do raciocínio, ótimo. Então é isso. Então quer dizer, as sugestões, elas podem continuar sendo mandadas, inclusive, né? Porque isso tudo depende da reunião do Conselho da semana que vem, correto? Porque o que as assembleias deixaram claro é o seguinte, né? O documento que foi feito pela comissão, certo, é o documento preferível a 270, mas abrindo-se a discussão, né, documentos melhores ainda que o feito pela comissão poderiam ser elaborados, e por isso que essas sugestões continuam a vir, né? Eu até comentei com o professor da minha área, né, que ele falou que ele mandou uma sugestão e que resolveria todo o problema. Eu falei, de sugestões eu tenho umas 20. Eu tenho uns 20 elencos de sugestões mandados para os e-mails, fora esse do Google Docs do professor Eberval. Bem, então, Marli, esse informe foi dado. Eu gostaria do informe da Nacional nesse momento. É o Patrick, o Irani? Tá, da Nacional e depois da Plena, tudo bem. Aí o Felipe e o Patrick. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu estive participando no comando de greve lá em Brasília, né? E o que a gente sentiu, que eu vou passar agora de informe para vocês, é o seguinte: algumas sessões grandes saíram da greve. Campos, né, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? O Recife nem entrou de greve, a sessão sindical lá do Zé Carlos, né, nosso amigo. Enfim, nós tivemos essa última plenária com aproximadamente a metade das sessões sindicais. Nós temos, a nível de Brasil, a nível nacional, 74, 75 sessões sindicais, né? Dessas todas aí, 44, 45 sessões estiveram presentes em Brasília, onde 9 teve votos contrários à continuidade da greve, e 31, 35 votaram a favor da greve. Nós fizemos um levantamento em percentual, achamos um percentual de 20%. Da 103ª plena, foi um percentual de 15% contrário à continuidade da greve, né? Tivemos um ato, no dia 22, um ato expressivo, onde a gente deixou para definir, né, as caravanas que estiveram chegando em Brasília na quinta-feira, se nós faríamos o ato no MPOG ou no MEC.